Lembram-se do absurdo que o Carlos Rosário disse sobre o turismo? Não, nós temos que começar por turismo Local. nacional, o turismo Local. interno. Aqui o pseudo-economista passou do absurdo, porque é o seguinte, não só não faz sentido porque você tem menos turistas angolanos do que você tem turistas estrangeiros, e não faz sentido você priorizar poucos clientes ao invés de muitos clientes, mas os turistas, ou pelo menos potenciais turistas angolanos, que são os angolanos de classe média, são menos de 2 milhões de pessoas, que têm um rendimento entre $2.200, comparando com os chineses, que são milhões, que têm um rendimento de 12 mil, alemães, 48 mil, americanos, 76, suíço, 91. Ou seja, é melhor você ter um turista internacional do que você ter 100 ou 600 turistas angolanos, porque um turista internacional pode gastar mais que 100 turistas angolanos, mais que 600 turistas angolanos. Então, se você tem que priorizar, como ele disse, o que é engraçado, porque ele gosta muito de falar sobre prioridades do OGE, então, como é que faz sentido você priorizar o cliente que vai gastar menos em detrimento do cliente que vai gastar? Porque é o seguinte, quem vai ser o turista angolano? É um angolano de classe média, que constitui menos de 20% da população. Estamos a falar entre 2 a 5 milhões de pessoas. Quantos turistas chineses você acha que tem no mundo? Quantos turistas americanos você acha que tem no mundo? Vou dar uma dica. Muito mais do que 2 milhões, e não tem apenas $2.200 disponível para gastar com turismo. Mas por que a colega dela de painel não pediu para ele, olha, Carlos Rosado, sei que você gosta de criticar o governo, tudo bem, mas pondera um pouco. Porque os dois são ativistas, e os ativistas fazem quichiquila de credibilidade. Cada um sabe que o outro está a falar à toa, mas tem que apoiar, porque também daqui a pouco vai ser a tua vez de falar à toa, e quem sabe ganhar um cargo, ganhar um dinheiro de cala a boca, ou ser aplaudido pela plateia. Porque é o seguinte, não apenas é um contrassenso lógico, como nós já falamos, mas também um contrassenso histórico. Não há evidência de um país no mundo que iniciou a sua indústria de turismo dando prioridade ao turismo interno. As únicas exceções, mais ou menos, seria Índia e Vietnã, porque são países budistas ou hinduístas que têm uma cultura de peregrinação. Sabe, tipo aquilo que as pessoas vão fazer em Massangano, na Mushima e outros santuários. Turismo religioso. Só que o turista religioso, ele não está fazendo um turismo econômico, ele só vai comprar coisas necessárias para realizar a peregrinação, e às vezes passar por dificuldades durante a peregrinação faz parte da experiência. Tanto a China, que tem agora a maior indústria de turismo interno do mundo, como o Botsuana, que tem uma das melhores indústrias de turismo internacional de África, iniciaram com turismo externo. Por quê? Para você captar capitais. Porque internamente você não tem turistas. E quando a tua economia melhorar e você tiver mais pessoas de classe média, aí você pode atrair turistas internos. No caso da China, foram precisos mais de 20 anos para que você começasse a ter um mercado interno de turismo. Porque o turismo externo começou com Deng Xiaoping, que iniciou um programa para captar divisas estrangeiras em 1978. E a partir de 1990 você teve 1 milhão de turistas domésticos, e agora você tem quase 90 milhões de turistas domésticos na China. Ou seja, quando o Carlos Rosati diz que tens que priorizar o interno, ele está a inverter a ordem das coisas como está patente nesses dados históricos. Alegadamente o senhor é economista e professor de economia, mas aqui está a falar um contrassenso que vai contra a própria ciência econômica. Porque é o seguinte, quando você começa a criar um mercado novo, você começa com os clientes de luxo, porque eles são poucos, porém eles têm dinheiro suficiente para custear os gastos em capitais para o que você vai ter que fazer para dar início à tua atividade. Então, eles vão permitir você ter um rendimento estável e começar a pagar os juros necessários para sustentar o teu investimento. Isso vai ter a função de, ao longo do tempo, baixar o custo do produto por cliente, de tal maneira que depois de 5, 10, 20 anos, o produto seja barato o suficiente para você produzir, de modo que você possa oferecer a pessoas de classe média e a pessoas pobres. E isso que aconteceu, por exemplo, com o telefone celular. Os primeiros telefones celulares da Motorola custavam $10.000, era coisa de executivo. Hoje você pode comprar um telefone, mesmo de botão, que tem câmera, Facebook e outros aplicativos iguais a um iPhone, por exemplo, que é um telefone de luxo. Por quê? Porque ao longo dos 20 anos ou 30 anos em que se aperfeiçoou
o fabrico de telemóveis se baixou o custo por unidade, de modo a permitir a entrada no mercado. Se o Carlos Rosado fosse conselheiro da Motorola, teria levado a marca finlandesa à falência. Porque quer dizer, olha, primeiro nós temos que vender telemóveis aos pobres. E depois nós conquistar o mercado dos pobres, nós vamos vender telefone para o segmento mais alto do mercado, os ricos. Seria demitido no dia seguinte. Agora vai aparecer alguém a dizer: não, mas você só critica os ativistas, por que você não critica o governo? Primeiro, o telefone é meu, como disse a VC. O telefone é meu, não mexe lá. Eu faço o que eu quiser, o saldo do meu telefone é meu. Segundo, há pessoas suficientes a criticar o governo, estejam à vontade, não precisam da minha ajuda. Terceiro, todos nós sabemos que, e essa é a minha razão principal, que o governo angolano tem um talento imenso de fazer coisas que não funcionam. Imenso. Em parte por causa dos conselheiros estrangeiros, em parte por causa da herança do comunismo, socialismo, em parte simplesmente porque as coisas acontecem na vida. Às vezes você faz coisas que você achou que ia dar certo, mas não deu certo. Nós próprios fazemos nas nossas vidas pessoais. Porém, há uma fonte de péssimas ideias que as pessoas ainda não notaram, que é os opositores e os ativistas. Ou seja, a crítica feita por opositor e ativista vai sendo mentalizada pelo público e também pelos próprios membros do governo. Então, por necessidade política, tendo em conta que o governo é uma entidade política, de vez em quando o governo tem que dar algum tipo de concessão à opinião pública ou até mesmo aos opositores, só para agradar um pouco, só para diminuir o barulho. Significa que quando os teus opositores têm ideias idiotas, o teu governo, de vez em quando, vai aplicar algumas dessas ideias idiotas, como se não tivesse ideias idiotas o suficiente. Então, como eu sou uma das pessoas que notou esse fenômeno, e como eu vejo que não há outra pessoa que fala disso, então eu sinto-me na obrigação, por conta de honestidade intelectual, de criticar essas péssimas ideias, para que não possam simplesmente entrar na nossa consciência coletiva e passarem a ser políticas públicas, como essa aqui, dizer que, olha, se você tem dinheiro limitado, você deveria priorizar o turismo interno ao invés do turismo externo. Algo que nunca foi feito, algo que não faz sentido lógico, algo que não faz sentido econômico, especialmente quando é dito por alguém que se diz economista e professor de economia. Apenas isso. Bom, deixa o vosso comentário no vídeo. Que Deus abençoe, que Deus abençoe Angola. Podem seguir o blog para mais textos sobre esse assunto e outros. Um abraço.